É provável que você se lembre, no ano passado, o mando de campo no clássico contra o Vasco era do Fluminense. O Vasco não queria jogar no Maracanã por conta da questão do lado da torcida, né? O Fluminense ocupando o lado direito, que era do Vasco, depois de décadas mudou isso com o novo Maracanã, o acordo com o consórcio, e o Vasco, o seu presidente, né, não aceitando a ideia de levar sua torcida para o lado esquerdo, agora chamado de setor norte. Pois é, a Federação do Rio foi lá e mudou o local do jogo, apesar do Fluminense desejar jogar no Maracanã e ser o mandante, o jogo foi empurrado para o Engenhão. No Engenhão, mudou a configuração, foi uma outra realidade, ou seja, a Federação usou da força para não desagradar um aliado político, no caso o Clube de Regatas Vasco da Gama. Agora temos uma situação em que, coincidência ou não, né, a tabela do Campeonato do Rio de Janeiro prevê o clássico dos vascaínos contra os grandes rivais do Flamengo em São Januário, no mando do Vasco da Gama. E por que em São Januário? Porque não temos Maracanã, já se sabia que nesse começo de 2016 não haveria Maracanã, não haveria Engenhão, e aí o jogo acaba sendo levado para São Januário. Nada contra um clássico em São Januário, é um direito vascaíno, evidentemente, sempre defendemos essa possibilidade, independentemente das tradições do futebol do Rio, de sempre termos clássicos com torcidas dividindo o estádio no Maracanã. Mas não tem Maracanã, não tem Engenhão, que permitiria também essa configuração, foi assim em várias oportunidades, normal que o Vasco leve para São Januário. A questão é que não há reciprocidade, né? Não há a possibilidade de o Flamengo ter aquilo que o Vasco terá nesse domingo, que é 90% da carga de ingressos. Porque no ano que vem, quando os dois times se reencontrarem numa competição estadual, promovida pela Federação do Rio, o Maracanã estará de volta, o Engenhão também, então é muito improvável que o Flamengo tenha esse privilégio de ter 90% da carga de ingressos. É mais uma interferência aí política, um jogo realmente político que só faz atrapalhar o Campeonato do Rio de Janeiro, né? E esse será, evidentemente, um dos assuntos que iremos abordar no Linha de Passe, além da má fase do Palmeiras, o técnico do Fluminense na Berlim, do Eduardo Batista, o clássico entre tricolores e corintianos, São Paulo e Corinthians no Campeonato Paulista, com os dois envolvidos com Copa Libertadores da América, e também, claro, Robinho no Clube Atlético Mineiro. Né? Vale a pena investir tanto nesse veterano jogador depois de uma fase nada boa no futebol chinês? Tudo isso nós vamos discutir no Linha de Passe, que terá a apresentação do William Tavares, a participação do Juca Kfouri, do José Trajano, do Eduardo Tironi, e eu também estarei lá na bancada às 9 da noite na ESPN Brasil. Espero vocês lá. Saudações!